Olá, sou Nanonauta e hoje trago a vocês a continuação desta obra que estou lendo. Capítulo 25. O campo estava tomado por uma quietude pesada. O som de respirações ofegantes e sibilos frios ecoava enquanto a multidão observava, incrédula. Nos centros, Alfeng permanecia estático, os punhos cerrados e os olhos fixos nos próprios dedos, como se acabasse de descobrir algo extraordinário. No palco de observação, o juiz de barba branca levantou-se abruptamente. Seu olhar era uma mistura de choque e admiração. Murmurou para si mesmo, mas alto o suficiente para que os próximos ouvissem. 14 anos e já compreendeu o princípio da força interior. Ele inevitavelmente se tornará um artista marcial. Seu talento rivaliza com o de Zhao Linlong. Essas palavras ecoaram pelo público como trovões. Todos os olhares se voltaram para Zhao Feng, o novo rei dos discípulos externos. Alguns carregavam admiração, outros medo. Zhao Feng, no entanto, mal percebia a tensão. Ele apenas revia os últimos instantes, o braço de Zhao Yijian quebrando, sua espada partindo-se ao meio. Ele havia se segurado. Se tivesse utilizado toda a sua força, o dano seria muito pior. Se fosse um cultivador comum do terceiro nível, esse golpe teria sido fatal, pensou, um arrepio percorrendo seu corpo. Esta é a força interior, murmurou, a excitação tremendo em sua voz. Os discípulos recuaram instintivamente. A diferença entre um aprendiz marcial e um artista marcial havia se tornado dolorosamente evidente. Zhao Feng vence, declarou o juiz, seu olhar profundo fixando-se no rapaz. Apesar de sua inclinação por Zhao Yijian, não havia como negar a supremacia de Zhao Feng. Ele não apenas vencera com uma força avassaladora. Do outro lado, Zhao Tianjian, pai de Zhao Yijian, atravessou o campo em um borrão, chegando ao lado de seu filho caído. Sua velocidade impressionante fez os espectadores prenderem a respiração. O quê? Que velocidade é essa? Zhao Feng avaliou. Este homem deve estar no 6º nível do caminho marcial, o auge dos artistas marciais. Um passo a mais e ele será um mestre marcial. Enquanto isso, Zhao Yijian, ainda no chão, murmurava, descrente. Eu perdi. Não posso acreditar. Zhao Tianjian examinava o braço do filho com uma expressão sombria. Chamem um alquimista agora, ordenou. Sua voz carregava um tom de desespero. Logo em seguida, seu olhar voltou-se para Zhao Feng. Era um olhar repleto de ódio mortal. O que significa isso, garoto? A pressão emanada pelo 6º nível do caminho marcial fez o ar ao redor congelar. Zhao Feng sentiu como se cada palavra drenasse sua energia. Felizmente, ele possuía sua força interior, que o ajudava a resistir. Dentro de si, Zhao Feng percebeu algo inesperado. O brilho verde em seu olho esquerdo parecia se expandir, como uma chama alimentada pela pressão externa. Excelente! Agora eu atingi os requisitos para o 4º nível. Zhao Feng pensou, regozijando-se. No entanto, Zhao Tianjian, percebendo o potencial do jovem, decidiu, esse garoto é perigoso demais para ser deixado vivo. Por machucar meu filho, eu destruirei sua cultivação. Rugiu Zhao Tianjian, avançando em um ataque fulminante. Zhao Feng já esperava algo assim. No momento em que a energia começou a se concentrar no corpo de Zhao Tianjian, o olho esquerdo de Zhao Feng captou o movimento. Ele ativou sua técnica passo leve como flutuar no limite, saltando 10 metros no ar e escapando por um tris. Você não escapa! Zhao Tianjian disparou, usando uma técnica de movimentação para perseguir Zhao Feng. Zhao Feng não tinha dúvidas do perigo. Se eu chegar aos superiores da seita, ele não poderá me tocar, pensou, correndo em direção aos juízes de maior status. Zhao Tianjian, pare! Uma voz trovejante rasgou o ar. No céu, uma presença poderosa surgiu. Era o juiz principal, um homem idoso de barba branca, emanando uma aura aterrorizante. Zhao Tianjian parou no mesmo instante, seu corpo tremendo. Ele sabia que este homem estava no 7º nível ou além. Este garoto, murmurou Zhao Tianjian, relutante. Acalme-se, ordenou o juiz principal.
Com um gesto, uma força invisível pressionou Zhao Tianjian ao chão. O ataque pela distância o fez cuspir sangue. Força de transformação. Que poder, pensou Zhao Tianjian, espantado. Zhao Feng se conteve durante o ataque. Caso contrário, o braço de seu filho estaria inutilizado ou pior. Pense nisso, disse o juiz. Sem esperar resposta, virou-se e deixou o palco. Zhao Feng relaxou pela primeira vez, sentindo o suor frio em suas mãos. Olhou para o juiz principal, que lhe lançou um olhar de aprovação antes de desaparecer. Nos dias seguintes, o nome de Zhao Feng ecoou pela seita. Suas vitórias continuavam, uma após a outra. 71. Muitos adversários desistiam antes mesmo do combate começar. Ninguém desejava desafiar alguém tão poderoso. Mas havia outro nome que ressoava entre os discípulos, Zhao Yufei. A cada batalha, ela demonstrava uma habilidade impressionante. No combate contra Zhao Yui, sua técnica palma-borboleta destruiu a defesa metálica do adversário, exibindo força interior semelhante à de Zhao Feng. 2 discípulos externos com força interior? Incrível! Exclamaram os espectadores. Os dois tornaram-se as estrelas do torneio, e o confronto final entre eles parecia inevitável. Quando ambos atingiram 90 vitórias, seus destinos se cruzaram. Comecem! Anunciou o juiz. Zhao Yufei sorriu suavemente. Sei que não sou tão forte quanto você, mas não desistirei. Sua determinação era clara. Zhao Feng respondeu com um leve aceno, lançando seu ataque inicial, o punho do dragão furioso. A técnica estava no ápice de sua execução, rivalizando com habilidades de nível superior. Zhao Yufei lutava bravamente, mas sua força e velocidade não igualavam as de Zhao Feng. Após uma troca intensa de golpes, Zhao Feng identificou uma abertura com seu olho esquerdo. Sua investida foi precisa, atingindo o ombro de Zhao Yufei. Apesar do impacto, Zhao Yufei girou no ar e pousou com graça. Obrigada por pegar leve comigo, disse ela, reconhecendo a contenção de Zhao Feng. Ele sorriu. Não foi nada. Com esta vitória, Zhao Feng consolidou seu título como número 1 entre os discípulos externos. Após 100 batalhas, ninguém mais ousou enfrentá-lo. Zhao Feng havia superado todos os limites. Ele não era apenas o rei dos discípulos externos, era uma promessa de glória para toda a seita. Capítulo 26. Após conquistar 100 vitórias, a popularidade de Zhao Feng atingiu seu pico. Zhao Feng! Zhao Feng, o público gritava. O surgimento de Zhao Feng fez com que muitos jovens o admirassem, com os olhos brilhando de adoração. Ele finalmente havia se tornado o principal discípulo externo. A multidão se abria à medida que ele passava. Até mesmo Zhao Kun, seu irmão, abaixou a cabeça, desconcertado. Quando você provocou um gênio como ele? Zhao Gan olhou para o irmão com uma expressão estranha. Como eu saberia que ele ficaria tão forte? Zhao Kun sentiu vontade de chorar. Enquanto Zhao Feng caminhava lentamente, seus olhos percorriam a multidão, absorvendo cada momento de sua ascensão. Em um ponto, ele viu uma garota vestida de branco. Zhao Shuai estava com os dentes cerrados e não teve coragem de olhar Zhao Feng nos olhos. Zhao Feng balançou a cabeça. Desde que entraram na seita Zhao, seus caminhos haviam se distanciado. Ele não sentia nada em relação àquela cena, o único objetivo em sua mente era alcançar o 9º grau do caminho marcial, talvez até mesmo o nível sagrado, e então viajar por todo o continente. O torneio de classificação estava em seus estágios finais, e o primeiro lugar já estava praticamente garantido. Isso porque ninguém mais além de Zhao Feng havia vencido todas as suas lutas. Logo, as classificações finais foram decididas. Primeiro lugar, Zhao Feng. Segundo lugar, Zhao Yufei. Terceiro lugar, Zhao Yui. Quarto lugar, Zhao Gan. Só no 9º lugar apareceu o nome de Zhao Yijian, pois ele havia se ferido gravemente quando enfrentou Zhao Feng, o que o impediu de participar das lutas seguintes. Primeiro lugar. Zhao Feng sentiu uma leve excitação. 2 meses atrás, ele orava apenas para ser capaz de participar do torneio.
Nunca imaginou que chegaria ao primeiro lugar. E tudo isso graças ao misterioso olho. Zhao Feng deu uma profunda respirada e entrou na dimensão dentro de seu olho. O misterioso brilho verde que ali habitava continuava a girar em círculos. O brilho havia se estendido de 1,25 metros para quase 1,33 metros. Zhao Feng sabia que, à medida que o brilho verde se expandia, o poder de seu olho esquerdo aumentava. Em um canto do campo marcial celestial. Este ano, há alguns discípulos externos talentosos. Especialmente Zhao Feng e Zhao Yufei, eles têm o potencial de alcançar Zhao Linlong. A voz calma e bela pertencente a Zhao Qin, a quarta discípula interna mais forte, ressoou. São apenas pequenas batalhas, nada sério. A voz relaxada veio de um jovem vestido de preto ao lado dela. O jovem de vestes negras estava ao lado de Zhao Qin e lançava olhares preguiçosos em direção aos discípulos externos do campo marcial celestial. Sinto que Zhao Feng não é simples. Quando ele escondeu sua força interior, nem eu consegui perceber. Além disso, sua habilidade de velocidade pode até ser classificada entre as 3 melhores entre os discípulos internos, pensou Zhao Qin. Você acha que eles podem nos ameaçar? Eu só tenho um oponente e esse é Zhao Linlong, disse o jovem de preto. Zhao Shi, não seja tão arrogante. Ouvi dizer que Zhao Wan, o terceiro colocado, tem estado em reclusão nos últimos meses. Zhao Qin sorriu. Zhao Wan? Acho que ele tem um primo chamado Zhao Yijian, não? O jovem de preto olhou de maneira divertida para Zhao Feng. Zhao Feng sentiu algo e olhou para uma direção específica. No canto estava uma garota silenciosa e um jovem preguiçoso de vestes negras. A garota silenciosa era Zhao Qin, e o jovem de preto. Meu Deus! É Zhao Shi! Zhao Shi! Segundo lugar entre os discípulos internos, atrás apenas de Zhao Linlong, a multidão exclamou. Até mesmo alguns discípulos internos mostraram apreensão ao olhar para Zhao Shi. Os olhares de Zhao Feng e Zhao Shi se cruzaram. No momento em que seus olhos se encontraram, Zhao Feng sentiu uma pressão insuportável. Principalmente quando seu olho esquerdo se fixou em Zhao Shi, uma sensação de invencibilidade o envolveu. Zhao Shi não era nem gordo nem magro, mas sua força interior estava distribuída igualmente por todos os seus músculos. Pico do 4º grau. Sua força provavelmente era até mais forte que a de Zhao Qin. Zhao Feng analisou com precisão sua força. Ouvi dizer que quando Zhao Shi ainda era um meio passo para artista marcial, ele derrotou um verdadeiro artista marcial. Não pensei que ele apareceria no torneio dos discípulos externos, disse Zhao Qin. Pela reação de Zhao Qin, estava claro que ela considerava Zhao Feng importante. Já Zhao Shi dava mais atenção a Zhao Yufei. Zhao Feng sabia que, embora fosse o melhor dos discípulos externos, ainda havia um abismo entre ele e os discípulos internos. Aparentemente, todos os discípulos internos haviam assistido ao torneio dos discípulos externos em algum momento. Todos, exceto uma pessoa. Zhao Linlong. Um dos 4 grandes gênios da cidade da Pena Solar. Com minha força, eu não ficaria bem entre os discípulos internos. Zhao Feng tinha um semblante sério. Todos os discípulos internos eram tratados como figuras importantes pela seita. Neste momento, Zhao Feng poderia facilmente se posicionar entre os 10 primeiros entre os discípulos internos. Havia ainda uma chance de ficar entre os 5 primeiros. Porém, os 3 primeiros, isso parecia quase impossível. O grande torneio aconteceria em meio mês. Deveria eu almejar o primeiro lugar? Zhao Feng não conseguia decidir. Entretanto, logo tomou sua decisão. Lutar. Ele devia lutar. Ele se lembrou das recompensas da seita. Somente os 3 primeiros discípulos teriam a chance de aprender as técnicas marciais de classificação superior. Técnicas marciais de classificação superior. Elas eram as técnicas mais poderosas que podiam ser aprendidas. Um conjunto de técnicas de classificação superior permitiria que alguém cultivasse até o 9º grau do caminho marcial. Somente as técnicas marciais sagradas permitiriam alcançar o caminho marcial sagrado. Para sobreviver neste mundo, alguém precisava de força absoluta. Quanto mais alto fosse o grau da técnica, melhor.
Primeiro lugar ou ao menos ficar entre os 3 primeiros, Zhao Feng confirmou seus objetivos enquanto caminhava lentamente para casa. Ao chegar em casa, percebeu que havia muitas pessoas visitando. Seu pai, Zhao Tianyan, estava muito ocupado. A casa silenciosa estava agora cheia de pessoas. Brother Tianyan, parabéns por ter um filho tão talentoso. Discípulo externo número 1. Além disso, ele aprendeu a força interior. É óbvio que ele receberá a atenção das altas esferas da seita. Os convidados exclamaram ao ver Zhao Feng voltar. Zhao Feng franziu a testa. Não estava acostumado com isso. Esses convidados, geralmente, olhavam com desdém para sua família e as relações entre eles não eram boas. Hoje, no entanto, todos haviam aparecido. Zhao Feng e seus pais finalmente conseguiram mandar os visitantes embora. Força interior? Meio passo para artista marcial? Feng-er, você me deu uma grande surpresa. Zhao Tianyan exclamou, seu rosto ruborizado. Nem todos podiam entrar no campo marcial celestial. Por exemplo, Zhao Tianyan só podia observar de longe. Quando ouviram que seu filho havia vencido, pensaram que sua audição estava falhando. Quando meu filho ficou tão forte? Zhao Tianyan sentiu-se um pouco desconfiado. Sabia que seu filho não era tão destacado. Desde que fui atingido por um raio, senti que ficou mais fácil aprender artes marciais, Zhao Feng explicou, meio verdadeiramente. O mundo era muito grande. Nem toda lenda nascia com talento. O caminho de alguém também seria influenciado por aquilo com o que se encontrava na vida. Além disso, o ponto de virada na vida de Zhao Feng foi quando ele foi atingido por um raio. Depois de ouvir essa explicação, seus pais não ficaram mais desconfiados. Na mesma noite, Zhao Feng não dormiu. Em vez disso, fechou os olhos e refletiu sobre o processo do torneio. As memórias apareceram em sua mente. Cada cena estava gravada em sua mente. Essas incluíam as lutas contra Zhao Yuis, Zhao Yijian e Zhao Yufei. Além disso, ele também se lembrou de como o juiz principal e Zhao Tianjian se moviam. Obviamente, seus níveis estavam muito acima de Zhao Feng, e ele não conseguia compreender completamente o que via. Ainda assim, Zhao Feng obteve algumas percepções. De repente, Zhao Feng se transformou em um borrão, indo em direção a um campo aberto. Ele! Zhao Feng fechou os olhos e executou o punho de metal flamejante e o punho do dragão furioso. Cada movimento seu mudava ligeiramente à medida que ele refletia sobre as lutas contra Zhao Yuis, Zhao Yijian e Zhao Yufei. Os movimentos de Zhao Feng ficaram cada vez mais rápidos, e ele começou a injetar força interior neles. O brilho verde de 1,35 metros avançou um passo. No último momento, ele se lembrou da pressão que sentiu ao enfrentar Zhao Tianjian. Zhao Feng gritou enquanto a força interior dentro de seu corpo começou a se mover lentamente. Cada palma que ele usava produzia um som retumbante. Meia hora depois, assim que Zhao Feng estava exausto, Zhao Feng sentiu que seus membros e corpo estavam em chamas. Uma sensação quente percorreu todo o seu corpo. Ao mesmo tempo, uma camada espessa de suor e sujeira foi liberada de seu corpo. Consegui! Os olhos de Zhao Feng brilharam de excitação.